Quão bom e maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Graça e paz, meus irmãos. Que saudade de todos. Estamos aqui hoje mais de casa, Estamos passando por uma semana atípica, onde a enfermidade, chegou à nossa porta. Mas nós não estamos tristes, porque estamos com Deus Todo-Poderoso, tá certo? Esta semana, o nosso irmão Bob, irmão Jair e eu, estamos, com enfermidade. Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas e o Deus que cura. Por isso que nós estamos aqui mesmo de casa, mas vamos glorificar a Deus, porque Ele é um Deus vivo, E nós estamos vivos para glorificar a este Deus. Então nós vamos continuar louvando, cantando a Deus, com cânticos que nós já gravamos em outras lives, em outros momentos, tá certo, irmãos? Vamos curtir as músicas que nós cantamos anteriormente, na nossa igreja. E vamos passar para a música que os irmãos gostam muito, que cantam alegre quando estão lá, e cantam forte, e cantam em casa assim mesmo, grande, como diz Sérgio, afasta o sofá e canta e glorifica a Deus. Tem um canto que os irmãos gostam muito de cantar, Galileu. Vamos ouvir a música Galileu e vamos começar o culto desta noite com alegria. Sua glória foi por amor, que grande amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus. Estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. Ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor,
Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, não é? Coisa boa, Galileu. Os irmãos cantam com alegria quando estão todos juntos, pulando, batendo palma, glorificando a Deus com essa música, não é? Mas olha só o que nós temos para esta noite, a palavra de Deus no Salmo 121. Palavra, né, de conforto, palavra que nos levanta, que anima, né, esta palavra do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. E eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. É por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Não importa para onde iremos, o Senhor guarda, o Senhor livra, né? E estamos passando por situações, mas o Senhor está no controle de tudo. Basta apenas confiarmos neste Deus. Está aí a prova de que Deus cura, de que Deus sara. Tantas pessoas estão sendo curadas, né, e saindo do hospital. Glorificado seja Deus por isso, pelas vidas recuperadas. Deus, Tu és maravilhoso. Irmãos, nós vamos continuar cantando uma música muito gostosa. Uma música que o nosso irmão Carlão saiu do hospital, e eu tenho certeza que ele canta com alegria. Teu reino é sempre eterno. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Nós vamos rever essa música, que você possa cantar em casa. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Aleluia. Cante em casa, glorifique a Deus, como você estivesse aqui junto conosco. Vamos cantar mais uma vez. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Jesus é o Rei. Aleluia. Os reinos se abalam, os reinos se abalam. Canta.
és o rei. Que tu és o rei. Aleluia, pra dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez. Boca se abre, as mãos se levantam, As mãos se levantam pra dizer que tu pra és dizer que tu és o rei. pra dizer que tu és o o Senhor. Teu reino é sempre eterno, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, Deus. Muito obrigado porque tu és um Deus assim, que cuida de nós, que sara as feridas, né? Que cura, que sara. Ó Deus bom, Deus maravilhoso. Nós vamos cantar uma outra música, ouvindo, né? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és, Senhor, o nosso abrigo seguro, onde podemos descansar no Senhor. Vamos ouvir. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
adoração e o meu louvor. Muito bom, aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és meu abrigo, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Vamos orar agradecendo a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, Deus bom, Deus poderoso, Deus que sara, Deus que cura, estamos na Tua presença, Deus. Não somos merecedores da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão. Mas, Deus, Tu és tão bom que cuida de nós mesmo sem merecermos. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas vidas recuperadas. Muito obrigado, Pai, que o Senhor tem tirado do sofrimento, das dores, Senhor Deus. Tem, Senhor Deus, dado às famílias, Senhor Deus, a paz. Tem dado às famílias, Senhor Deus, aqueles que perderam os seus entes queridos, mas que Tu estás sustentando, Senhor Deus, dando o conforto vindo da Tua parte, Senhor Deus, vindo da Tua graça. Muito obrigado, Senhor Deus. Ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja, Senhor Deus. Que isto tudo passe, esta pandemia, Senhor Deus. Que tudo passe em nome de Jesus, para que nós possamos voltar à Tua casa, glorificar o Teu nome de mãos erguidas, agradecendo ao Senhor por tudo que nós passamos, mas que isso seja realmente para nosso aprendizado, Senhor Deus, para buscarmos ao Senhor cada vez mais. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, o Teu povo no Brasil, na face da terra, Deus. Nós Te oramos, nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, olha, muito feliz por ontem, né, assistir a live da Junta de Missões Estaduais, né, Norte Rio Grandense. Tive o prazer de assistir, né, estarmos vendo os testemunhos do campo, dos nossos irmãos, né, do campo missionário aqui do nosso estado. Então foi muito bom a live, né? Quem não viu pode ver ainda, tá certo? E você pode também estar orando e ofertando, deixando a sua igreja aos domingos, né? Estamos na nossa igreja até às 11 horas, todos os domingos, recebendo a sua oferta. Vamos cantar o hino da campanha de missões estaduais, para que os irmãos possam conhecer. Também está lá na live, né, cantando pelo César Baruch, a música O Meu Querer. Vamos louvar a Deus. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a Tua voz, sejam os Teus olhos, sejam os Teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, seja Tuas mãos, seja a Tua graça e o Teu amor. Eu quero Te servir, eu quero Te obedecer, viver Tua vontade, refletir Tua verdade, Te honrar com minha vida e tudo Te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer.
Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. É o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, é tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Aleluia. Pronto. Boa noite, igreja, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Igreja, depois desse lindo louvor que nós ouvimos agora, eu quero agradecer ao nosso Deus, mais um domingo que nós estamos aqui, mais um domingo diferente, né, que nós estamos aqui online. Agradecer a Deus primeiramente por estarmos juntos dessa forma que Deus está nos concedendo, e agradecer a todas as pessoas que estão nos vendo, estão nos assistindo, e que Deus abençoe grandemente a todos vocês que estão aqui em Natal, fora de Natal, fora do Brasil, que eu tenho certeza que tem pessoas fora do Brasil nos vendo. Eu louvo a Deus por sua vida que está nos vendo, que Deus abençoe você grandemente. E neste momento eu vou ler aqui no Salmo 46, no verso 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E o verso 10 que diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém? Igreja, nós estamos passando por esse processo de pandemia, né, que em nome do Senhor já está acabando, e em breve nós estaremos juntos, né, em nosso convívio, se Deus assim permitir, e em nome de Jesus, todos nós estaremos fazendo, como eu sempre falo, aquela grande festa, aquele grande louvor, todos juntos, para a honra e glória do Senhor. Nesse momento eu vou orar, agradecendo a Deus pela vida do Carlão, que está curado do Covid, agradecendo a Deus pelos irmãos da igreja que estão se recuperando dessa pandemia, agradecendo a Deus pela vida de tantos amigos que foram curados também, e também pedindo ao nosso Deus que cure alguns que estão no hospital, que estão sendo tratados, como a irmã Irene,
que está no hospital nesse momento, a mãe da Anselma, que nós estamos orando por ela, que Deus esteja ali com a sua mão poderosa na vida da irmã Irene. E vou ler pela mensagem que o nosso pastor vai trazer para a gente, a palavra do Senhor, que possa chegar aos nossos corações com o cheiro suave do Senhor. Abram seus corações e recebam a palavra que vem de Deus para os nossos corações. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Pai de amor, pelo dia que o Senhor tem nos concedido, Pai, pelas bênçãos, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Abençoa, Senhor, a família de cada um da nossa igreja, Pai. Abençoa, Pai amado. Continua, Senhor, abençoando a vida do Carlão, para que ele possa ter, Senhor, a sua saúde completamente, Senhor, restituída, Pai, restaurada, Senhor. Abençoa, Senhor, todos os irmãos da nossa igreja que estão se recuperando, Senhor. Agora, Pai amado, eu te peço pela saúde da tua serva, Dona Irene, Pai, a irmã Irene, que está naquele leito de hospital, Pai. Te peço, Senhor amado, por todos os enfermos, todos. Te peço, Senhor, também pelas famílias enlutadas da nossa igreja. Pai amado, agora nesse momento eu te peço pela palavra que vai ser agora ministrada, Senhor, que o Senhor possa vir, que o Senhor venha, Senhor, falar através do nosso pastor, a palavra que o Senhor já tocou no coração dele, que venha tocar nos nossos corações, nos abençoando, nos dirigindo, e abençoa, Senhor, o nosso pastor. É isso que te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Aleluia. É tudo o que eu quero, né? Que você possa estar anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Anunciando que Ele é bom, que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas e que Ele pode salvar a vida daqueles que ainda não foram salvos. Vamos ouvir a mensagem do nosso pastor Joel nesta noite, que você possa, desligar a atenção de tudo agora. E vamos ouvir o que Deus tem para nós nesta noite. Que Deus te abençoe, meu irmão. Boa noite, igreja, boa noite, amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe tua vida, tua casa, família, ministério, trabalho, vizinhança. Deus abençoe a tudo que te rodeia, a começar por você. Obrigado, Deus, por este louvor, pela forma que nós estamos sendo conduzidos, pela tua vontade e pelo teu querer. Obrigado, Deus, pela participação de muitos, mesmo em casa. Obrigado, Deus, é o teu querer que seja dessa forma e em obediência a ti nós agradecemos. Obrigado, Deus, pela oração, pela palavra da nossa querida irmã Marta, nossa líder da MCM. Obrigado, Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. E nesse momento, antes de nós trazermos a reflexão da palavra, eu queria lembrar a igreja que nós temos pessoas ainda enfermas, em fase de recuperação, e eu peço a você, aonde você estiver, que você esteja orando pelos enfermos da nossa igreja, que você esteja pedindo a Deus, intercedendo pelos enfermos da nossa igreja. Em primeiro lugar, vamos também agradecer a Deus pela saída do nosso irmão Carlão. Que bênção de Deus! Deus é bom, Deus é maravilhoso e Deus, meu irmão, te conduziu ali e Deus te conduziu de volta. Eu peço também orações pelo meu irmão ainda, Josué, carece de nossas orações.
E obrigado, Deus, também pela minha sobrinha que saiu de internação, está aguardando a cirurgia, e todos os nossos familiares, amigos, ao pessoal do nosso louvor, que encontram-se enfermos, né? Ao Jair, a nossa irmã Suzy, ao Bob, Gilvanô, que está se recuperando, enfim, a todos que estão com enfermidade. Eu quero que a igreja esteja orando. Nós vamos fazer uma breve oração, mas que você em casa esteja lembrando desses irmãos que estão enfermos e vamos entregar na presença do Senhor. O Senhor vai chegar com a cura, seja com remédios, seja através de médicos, mas seja também com a sua mão tocando na enfermidade e retirando. Vamos orar, amados irmãos, entregando a Deus a esses enfermos antes da palavra de Deus. Oremos. Pai de graça, Pai de misericórdia, bondoso e eterno Deus, muito obrigado, Deus. Obrigado por este dia, Pai. Mais uma vez dizemos, Pai, se chegamos aqui nesse horário, Pai, olhando para Ti, falando contigo e olhando para Ti em agradecimento por mais um dia. Obrigado, Jesus Cristo, pela Tua presença, pelo Teu domínio em nossa vida, pelo Teu querer. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por acampar ao redor de nós, por estar perto de nós, nos conduzindo. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós. Agora nós queremos agradecer, Deus, por aqueles que estão se recuperando de enfermidade. Nós queremos agradecer, muito obrigado, Deus poderoso. E queremos também entregar diante do Senhor a todos os enfermos. E neste momento, queremos entregar a nossa igreja diante do Teu trono e do Teu altar, Pai. Abençoa, Pai, a primeira igreja batista em Macaíba, Pai. Conduz como o Senhor tem feito por esses momentos adversos, por essa pandemia que tem atormentado fisicamente a muita gente. Nos conduz, Pai, por essa passagem, porque nós queremos estar alimentado e conduzido em segurança pelos Teus braços. Fica conosco, Pai. Obrigado, Pai. Com certeza recebeste a nossa adoração, oração e agora, Pai, nos usa conforme a Tua vontade, Pai, pela mensagem que Tu já colocaste em nosso coração. Nos usa, Pai. Cale-se o homem e fale-se o Teu Espírito. Oramos em nome por amor de Cristo Jesus. Amém. Amada igreja, amados irmãos, nós temos pedido da parte de Deus que nos coloque no coração a palavra adaptabilidade, para que a gente possa estar trazendo da parte do Senhor o conhecimento da palavra, para que nós possamos verdadeiramente entender o querer, o domínio de Deus em nossa vida. E neste momento eu convido a você, aonde você estiver em casa, no trabalho, aonde você estiver neste momento, espero que seja no seu sofá, no recôndito familiar. Eu espero que você esteja, e nesse momento eu convido você a abrir a santa palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde nós estaremos refletindo o versículo 42. Convido você, amados irmãos, a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, aonde nós estaremos lendo o versículo 42 até o 47. Mas o versículo de nossa reflexão nesta noite é o versículo 42. E que Deus abençoe a sua palavra. Diz assim a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Eu vou ler e os irmãos acompanhem na sua versão em casa, aonde você estiver. Leiamos Atos 2, 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Abençoada seja a palavra de Deus. Amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Macaíba, amados amigos, colegas, em qualquer parte do Brasil, da terra onde você estiver, que você possa ser abençoado com esta palavra, que nós possamos verdadeiramente aprender, entender e aplicar a sua palavra. O livro de Atos dos Apóstolos, para nós, amados, é um livro que nos dá o entendimento, que fecha os evangelhos, isso é, ele conclui os evangelhos e ele abre para as epístolas que virão aí para frente. Quando nós terminamos de ler Mateus, Marcos, Lucas e João, nós entramos em Atos dos Apóstolos e ele nos mostra como se fosse uma dobradiça, uma porta fechando para os evangelhos e abrindo para as epístolas. E o autor deste livro chama-se Lucas, o médico amado, aquele companheiro de Paulo. E Lucas reúne a história de Jesus e a história da igreja primitiva. O livro de Atos, ele é como se fosse um prolongamento, um prosseguimento do evangelho de Lucas. E Atos dos Espíritos também é conhecido, ele trata de tudo o que Jesus continuou a fazer e a ensinar. A comissão deixada no livro de Mateus 28, 18 a 20, ela foi dada aos apóstolos no Evangelho e é executada no livro de Atos. Também está em Lucas. Então essa comissão que foi deixada no livro de Lucas, ela é agora executada em Atos dos Apóstolos. Esse livro traz para nós uma frase que nós podemos citar e compreendermos bem demais o livro de Atos dos Apóstolos. E essa frase, ela afirma todo o conteúdo do livro de Atos dos Apóstolos. Diz assim: a ascensão de Cristo é seguida pela descida do Espírito, que por sua vez é seguida pela expansão do Evangelho. Eu vou repetir para você gravar bem. A ascensão de Cristo é seguida pela descida do Espírito, que por sua vez é seguida pela expansão do Evangelho. E o livro de Atos nos mostra algumas verdades, várias, e na sua totalidade, várias verdades, tais como importância de sua mensagem, necessidade de sua mensagem e urgência de sua mensagem. Dentro dessa importância de sua mensagem, o livro não coloca no centro do palco os apóstolos, mas sim o Senhor Jesus. Os homens de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, são apenas instrumentos nas mãos de Deus, porque o agente de tudo isso é o próprio Filho de Deus. E no livro de Atos, o poder que transforma vidas, ele nos ensina que não vem do homem. O poder que transforma a vida vem de Deus. O poder que transforma a vida não vem da terra e vem do céu. Não vem de dentro do homem e sim de cima do céu. Dentro da sua necessidade de mensagem, ela mostra para a gente que é um manual para o crescimento saudável da igreja. E mostra também que o livro de Atos é o maior livro de missões do mundo. E dentro da urgência de sua mensagem, o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra que o livro trata do crescimento espiritual e também numérico da igreja. Dada a introdução, nós podemos ler e explicarmos para a igreja cada versículo, mas o nosso versículo base será o versículo 42.
Esse livro, essa passagem de 42 a 47, amada igreja, traz para a gente como se fosse um título. Não gosto de dar título à mensagem, mas como se fosse um título que diz assim: exemplo da convivência dos convertidos. É isso que diz, e traz para a gente uma ideia central, que diz assim para a gente: comunhão e convívio dos cristãos. Nesses versículos de 42 a 47. E esse livro traz para a gente também, e nos diz que à medida que a história de Atos se desenrola, agora chegamos à maneira como os discípulos, pelo poder do Espírito Santo, tornam-se testemunhas em Jerusalém. Aqui encontramos descrições da vida da igreja primitiva, como também de alguns incidentes selecionados dessa caminhada, dessa vida. E depois dessa sessão é dito muito pouco sobre a igreja de Jerusalém. Eu deixo uma pergunta para a igreja, e a pergunta é o seguinte: Atos relata de fato a história da igreja ou a história dos apóstolos? Bem, temos motivos por demais para reclamar que Lucas nos deixa na mão, sem nos contar a história posterior da igreja e nem da vida de seus vários líderes, ele não conta. Mas como o propósito deste livro, não é fornecer um relato na história primitiva da igreja, não. Mas é antes para nós mostrar para todos nós que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo permite, através da sua onisciência, que a igreja descubra e redescubra sua missão. Tão logo esse limite, o limite dessa missão se move de Jerusalém, o autor do livro, ele perde e mostra para a gente essa perda do interesse na igreja dessa cidade. E para nós, meus amados irmãos, o livro nesses versículos nos ensina que a vida de Jesus continua com e em sua igreja. Bem, vamos refletir, pedir que Deus nos mostre verdadeiramente o versículo 42 em 4 partes para nós aplicarmos. Diz assim, 42, e perseveravam na doutrina, ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui, meus amados, o tema enfatizado é a perseverança, é a primeira palavra, é a perseverança no ensino, é a perseverança na comunhão, é a perseverança no partir do pão e a perseverança na oração. Então, esse era um assunto muito importante na época de Lucas. Entendeu? Pois naquela época começavam a fazer cada vez mais claro que os cristãos teriam sérios conflitos com o restante da sociedade. E Lucas apresenta isso. Então no versículo 42, nós somos informados que os cristãos perseveraram em orações, em junto ali. E traz para a gente 4 exemplos, como falamos, perseveravam no ensino dos apóstolos, da comunhão, no partir do pão e também nas orações. Vejamos, no ensino dos apóstolos, amados irmãos, eles perseveraram na prática de aprender, do aprender com os apóstolos. Os salvos ali, quase 3.000, eles perseveravam aprendendo com os apóstolos. É necessário estar estudando, aprendendo. Não compreendeu? Persevere que você vai aprender. E naquele momento, esses 3.000 eram alunos, ou mesmo discípulos, com vontade, ávidos ali por conhecimento e olhando para o comando nesse ensino dos apóstolos. E esse ensino, ele não era somente verbal. O versículo 43 nos apresenta que ele diz para a gente que também era feito de sinais e feitos extraordinários. E lembremos também, amada igreja, que a palavra apóstolo quer dizer enviado. Por esse motivo, entendemos que a doutrina dos apóstolos
é missionária. Olha que bênção, ontem foi dia dos missionários. Uma doutrina aberta e flexível, orientada para a missão. Atos dos Apóstolos. Contudo, também fica claro que uma importante parte do ensino dos apóstolos consistia na narração, na repetição dos fatos e também de dizeres de Jesus, a quem os novos convertidos não tinham conhecido. O que isso quer dizer para nós em relação ao ensino, amada igreja? Bem, o que esse texto vai falar para a gente, escrito naquela época, após a década de 70, ali naquele contexto, né? O que ele vai falar para nós? Bem, ler, aprender e guardar a palavra de Deus nos qualifica, amados irmãos, nos qualifica como discípulo do Senhor, nos qualifica como discípulo do Senhor Jesus Cristo. E Deus, amados irmãos, Deus tem um compromisso com a sua palavra. Deus zela pela sua palavra. A sua palavra não pode ser comercializada. Ela precisa ser explicada para o povo de Deus compreender. Amados irmãos, no Salmo 119, no verso 11, o verso nos diz assim: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É o zelo de Deus pela sua palavra. Amados irmãos, como é maravilhoso entender o que a Bíblia nos diz. E dificilmente fugimos, quando aprendemos, dificilmente fugimos do seu ensino e do seu princípio, quando verdadeiramente a entendemos. E quando verdadeiramente a entendemos, nós a aplicamos. Olha só, o ensino faz com que o nosso caminhar, a nossa comunhão, ela torne-se verdadeira, sem mentiras e sem erros. Essa semana, falando de ensino, o Ministério de Mulheres Cristãs em Missão da nossa igreja, na última quinta-feira, dando prosseguimento ao seu relógio de oração, buscaram na Bíblia, quer dizer, estudaram na Bíblia, os exemplos das mulheres. Isso é estudar, amados irmãos. Foram buscar ali o compreender da palavra de Deus e trazer para cada um de nós. Elas leram, estudaram, aprenderam e trouxeram, naquele contexto da quinta-feira, para as mulheres a compreensão de mulheres como Débora, como Ana e outras. Isso é bom, elas aprenderam, elas podem agora sim ensinar, são discípulas. Amados irmãos, o livro nesse versículo nos ensina também que a comunhão é importante. A comunhão é muito importante no crescimento da igreja. Estamos sentindo falta dessa comunhão pertinho. Mas eu deixo fazer uma pergunta para você. Podemos aprender no livro de Atos como é o proceder da vida em comunhão na igreja? Sim, e o livro nos ensina. Como é bom, o livro vai nos ensinar, sim. Ele tem muito a nos ensinar sobre esse assunto, comunhão. O livro de Atos, ele é rico nesse sentido. Olha o que diz: e perseveravam na doutrina, que é no ensino, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vamos compreender a palavra comunhão. Comunhão requer atenção especial um pelo outro, um com o outro. A palavra que traduz comunhão, ela é koinonia. E koinonia é uma palavra bastante comum entre os crentes hoje em dia. Nós vivemos buscando uma koinonia. Estamos sentindo falta dessa koinonia, do convívio um com o outro. E a palavra comunhão, em seu uso comum na vida diária do século I, naquele contexto que foi escrita, ela não se refere apenas a um sentimento bom ou irmandade entre amigos, não. Ela tinha também um sentido de corporação, de empreendimento comum, ou companhia, como se fosse semelhante à forma como hoje podemos dizer que Pedro e João possuíam uma companhia. Pedro e João são sócios.
Pedro e João têm uma corporação. É esse entendimento de koinonia e de comunhão. E sem dúvida, essa koinonia é comunhão verdadeira, mas também é solidariedade, mas também é o compartilhamento de sentimentos e também é o compartilhamento de bens. Assim, os versículos 44 e 45, eles são a explicação dessa koinonia, porque consistia em que eles tinham tudo em comum. A palavra traduzida por comum tem a mesma raiz de comunhão ou koinonia. E como isso pode nos aplicar? Como esse versículo, essa palavra comunhão, traz ensino para mim e para você hoje. E nós vejamos, olha o que diz 44 e 45. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles criam, aprendiam, estavam juntinho, pertinho. O 45, vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isso é comunhão, isso é koinonia. Vendia e distribuía aos poucos para que não faltasse. Amados irmãos, vender e distribuir era o costume deles. E poderia ser hoje, se não fôssemos um povo tão egoísta e também tão presos a coisas materiais, que tão somente nos distanciam do outro, irmãos. Isso não é comunhão. Comunhão é dividir, é partilhar. E precisamos, amados irmãos, nos amar e querer estar juntos. Aí sim, demonstramos que estamos aprendendo com o ensino dos apóstolos. Quando aprendemos e queremos estar juntos, nessa avidez, nessa vontade de estar juntos. Sim, nós aprendemos com o livro de Atos 2:42. Então, isso acontecendo, brotará em nós o repartir do que temos, dando-nos o sentido de um só coração, de uma só alma, de um só corpo. Mais uma vez, eu cito a MCM da nossa igreja, em sua campanha voltada para o ensino das mulheres da nossa denominação, onde foram buscar fundos financeiro para ajudar aquelas mulheres de ensino. Que bênção, né? Amados irmãos, comunhão também converte o coração e comunhão também converte o bolso. Pense bem, reflita bem, pense bem nisso aí. A comunhão, ela converte o coração e converte também o bolso. Reflita, meus irmãos, com quem você conversa, reflita, com quem você ri, com quem você canta canções, com quem você fala de tudo. Isso também é comunhão, e o momento agora é necessário da gente conversar, da gente rir, da gente cantar canções com aquelas pessoas próximas, falar de tudo. Quando buscamos uma boa comunhão, amada igreja, seremos felizes do nosso Senhor, diante do nosso Senhor, e isso fará com que a igreja cresça naturalmente. Que bênção de Deus, né? Então, a gente prossegue tirando o ensino do capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina, que é o ensino dos apóstolos, e na comunhão que vimos, no partir do pão e nas orações. Amados irmãos, olha bem, o partir do pão não quer dizer apenas que eles comiam junto, não. Refere-se também à celebração da comunhão, que desde o início e por muitos séculos é o centro da adoração cristã. De acordo com esse versículo, amada igreja, os cristãos perseveraram no comparecimento ao templo, a vontade de ir ao templo, sua adoração como judeus, o que todos eram naquele momento, e no partir do pão, que era a nova forma de adoração cristã que estava se desenvolvendo. Amados irmãos, nós somos informados no mesmo versículo que isso era feito com alegria, com simplicidade de coração. Partir do pão, não ser apegado, estar junto, querer estar pertinho, comunhão,
partir do pão, dividir o que se tem. Isso é uma lição, e com simplicidade, com humildade. Olha o que diz o versículo 46, 2:46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Se pudéssemos estar no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Que bênção de Deus quando tem ensino que se aprende, quando tem comunhão que se parte e se compartilha, quando tem o partir do pão, Deus abençoa. Meus irmãos, vejamos bem, hoje verdadeiramente comprovamos que temos saudades das nossas reuniões. E como temos sentido essa saudade? Como temos sentido? Será que aprenderemos quando tudo isso passar a valorizar? Nas próximas operações Barnabé, meu irmão, olhe não somente para a sua despensa, não olhe somente para a sua despensa, mas faça o exercício, tente enxergar a despensa do seu irmão, que não tem, tente enxergar, faça esse esforço. A palavra de Deus, a Bíblia, nos mostra a sua mensagem, ela é explicada, e devemos aprender. Devemos pensar nisso todos os dias. Pense no seu próximo, pensemos no próximo, na sua necessidade. Amados irmãos, na maioria das vezes, quando exigimos que uma pregação é bem contextualizada, queremos uma pregação que nos ensine, é o certo. Porém, a nossa prática deve refletir aquilo que pedimos na pregação. Aprendemos, a prática tem que ser refletida. Amado irmão, vamos refletir, não busquemos nem para nós e nem para nossos filhos riquezas materiais, não, meus irmãos, não busquemos, sabe por quê? Porque a felicidade em Cristo Jesus, ela é mais importante, e essa felicidade mais à frente vai fazer com que o nosso crescimento, ela seja mostrada. Olhemos para Cristo Jesus, Ele está querendo que sua igreja cresça, no ensino, na comunhão, no partir do pão. E o livro nesse versículo também nos ensina que a comunhão, o partir do pão são importantes no crescimento da igreja, e nós vimos. E por fim, o livro nos ensina e que a oração é importante. Olha o que diz o versículo: e perseveravam no ensino, e perseveravam na doutrina, né? E perseveravam na comunhão, e perseveravam no partir do pão, e perseveravam nas orações. É bom aprender a palavra de Deus, é bom entender a palavra de Deus, mas o melhor é praticar. O quarto ponto desse versículo, para nós abordarmos, conforme o versículo nos diz, o 42, é a oração, né? Se olharmos para o versículo 47, descrevemos essa oração em termos de louvor. Aí somos informados que a igreja atribuía a Deus tudo que ela era e tudo que tinha. Olha o que diz o versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. É o quarto ponto. Esta é a natureza do louvor. Obrigado, Deus, mesmo estando doente, por estar olhando para ti. Obrigado, Deus, mesmo estando longe um dos outros, mas nós amamos uns aos outros. O louvor, ele diz isso para a gente: obrigado, Deus. Se o temor tem de dar lugar à igreja, é necessário perseverar no louvor. Se o que somos e o que temos é resultado da graça de Deus, não precisamos ficar constantemente ansiosos, com medo de perder isso. Não devemos. E olha o que essa oração nos ensina. A Bíblia diz que nós devemos orar diariamente. Sabe por quê? Porque a oração é a comunhão mental e espiritual do homem com Deus. O homem tem que alimentar essa comunhão e só se alimenta orando.
Um crente de joelhos dobrados enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. O joelho dobrado não quer dizer que ele está embaixo, ele está próximo do nosso Deus. Ele enxergará mais longe. Muita oração, muito poder. Orou muito, Deus vai te dar as condições, porque você tem conversado com o seu Deus. Mas vejam bem também, pouca oração, pouco poder e distanciamento do nosso Deus. Ora pouco, distancia-se de Deus. Ler pouco a palavra de Deus, recebe menos o falar de Deus ao nosso ouvido. E vejam bem, nenhuma oração, nenhum poder. Não orou, fica complicado. Distancia a comunhão com Deus. Deus fica triste com o seu povo que não ora. O povo de Deus precisa orar, meus irmãos. Precisa orar diariamente. Colossenses capítulo 4, versículo 2, é bem claro para a gente. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. É direto, é perseverar. Orar pela manhã, orar à tarde, orar à noite, orar enquanto é tempo. É isso que diz lá. E perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam em oração. O livro de Atos dos Apóstolos é todo recheado de momentos deles com oração. Eles não faziam nada se não orassem antes. Vide o capítulo 1, quando eles foram escolher o sucessor de Judas. Eles oraram. 1,14 diz que eles estavam ali reunidos na casa de Maria, com João Marcos, com todos ali presentes. E ali era para quê? Para pedir direcionamento a Deus, para escolher um substituto para Judas. 1 Tessalonicenses, capítulo 17, diz para a gente: orai sem cessar. Perseverança na oração, orar sem cessar. Deus se agrada quando a gente fala com Ele dos nossos anseios, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Deus quer ouvir o seu povo. Efésios capítulo 6, versículo 18, diz para a gente assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Santos são aqueles separados por Deus. Deus nos separou, Deus nos tirou do lamaçal do pecado, desse mundo arredio. Deus quer nos santificar. Para isso nós precisamos conversar com o nosso Deus. O versículo 42, lido nesta noite até o 47, ele traz para a gente, leia, reflita nele, ele traz para a gente ensinos que gera em mim e você meditação, que gera em mim e você o desafio de cumprirmos isso. Perseverar na doutrina, ensinar, aprender com quem que pode nos aprender e nos ensinar, a buscar ensino. Naquele contexto dos apóstolos, busquemos dos nossos pastores, dos nossos líderes de ministérios, das pessoas que podem transmitir para mim e para você, e perseverar. Busquemos também a perseverança da comunhão, mesmo distante. Valorizemos também o que é nosso. Valorizemos as nossas pregações. Valorizemos o nosso relógio de oração. Valorizemos o que é nosso. Isso é demonstração de comunhão. E a Bíblia diz isso para a gente. Então o versículo 42, que foi o base da nossa reflexão, ele nos ensinou nesta noite o quão importante é meditar na palavra de Deus. Salmo 119, verso 105, diz que ele é lâmpada e luz para nós. Se não estamos guardando a palavra no coração e verdadeiramente lendo e meditando, nós estamos no escuro.
Lâmpada e luz, nós estamos sem a lâmpada e sem a luz. Então nós podemos caminhar neste momento, nessa reflexão, para uma conclusão, chegando com o entendimento que o que os apóstolos fizeram era o ensino, dedicavam-se ao ensino. Eles fariam isso, perseveravam na doutrina, aqueles que iam sendo salvos, buscavam aprender com os apóstolos. E com essa busca e entendimento da palavra, eles tinham comunhão para com os outros. E com a compreensão da palavra, eles sabiam da necessidade de repartir, do partir do pão. E para não deixar isso cair, eles oravam diariamente. Tudo o que iam fazer tinha a oração como fundo, como princípio. Essa é a lição para o povo de Deus. Amados irmãos, quando em oração pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine e perseveramos na busca pelo aprender da sua palavra, compreendemos uns aos outros, aí sim, nos aceitamos com os nossos erros, com os nossos defeitos. Aceitamos. O segredo de conviver em grupo, numa boa comunhão, é aceitar os erros e defeitos e ensinarmos a palavra de Deus, para que a gente corrija nós mesmos. Eu e você não conseguiremos nunca corrigir o outro, mas eu posso corrigir a mim mesmo, e você pode corrigir a mim mesmo, aceitar os defeitos do outro, mas olhando para o ensino dos apóstolos e ensinando também, para que essas pessoas aprendam a errar menos. Fazendo isso, nós temos uma perfeita comunhão, pois a palavra nos mostra isso. E assim deixamos o egoísmo de lado. Assim nós dividimos o que temos. E assim em oração nós agradecemos a Deus. Mas, pastor Joel, o contexto do momento nos freia de muita coisa. O momento, o mundo pode nos frear, mas o Senhor Jesus não quer que a sua igreja freie. A palavra diz para a gente nesse versículo, perseveremos, buscando ensino, olhemos a palavra de Deus, leiamos a palavra de Deus. Tem dúvida? Tenha o contato do seu pastor, pergunte. Essa semana, 2 irmãs fizeram perguntas para mim e eu pesquisei, fiquei feliz e alegre. Pesquisei e mandei a resposta para as irmãs. Isso é bom. Tem dúvida? Pergunta, o momento é para isso. O pastor não vai saber tudo, mas ele vai buscar o conhecimento e a resposta e vai te dar. E nós iremos, mesmo distante um do outro, aprender. É o que diz. Perseverar na doutrina dos apóstolos. O ensino. Como você vai aprender se não tem quem ensine? Tem quem ensine. Como você vai aprender se você não pergunta? Vamos perguntar. E vamos sim orar, pedir a Deus que Ele abrevie esse momento e que nós possamos voltar a estar juntos. Voltar a estar vendo a roupa um do outro, vendo o penteado, vendo o cabelo, mas também vendo o partir do pão, conversando. Está chegando o momento e Deus vai nos colocar de volta. Eu gostaria de encerrar orando, pedindo a Deus que verdadeiramente nós compreendamos a sua palavra e verdadeiramente venhamos a colocar em prática. O livro de Atos dos Apóstolos nos ensina bastante. Por isso que nós estamos tendo estudos sobre oração, meditações sobre oração. Quer aprender de oração? Leia o livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero orar por você, pedindo a Deus que abençoe a sua vida, que abençoe a sua casa e que o Senhor Jesus esteja com você, como Ele prometeu em Mateus 28. Por isso, nesse momento, coloque diante do Senhor seus anseios, suas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais. Coloque diante do Senhor e o Senhor chegará no momento certo para lhe atender. Vamos orar, amada igreja. Bondoso Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos, Deus, mais uma vez, por um dia na tua presença
e por também, Deus, poder trazer a Tua palavra, por poder conversar primeiro contigo, Deus, pedindo pelo Teu Espírito Santo orientação para a compreensão e iluminação para a Tua palavra. Obrigado, Deus, por este domingo. Obrigado, Jesus, por estar conosco. Nós sentimos a Tua mão a nos conduzir. Obrigado, Espírito Santo do Senhor, que tem livrado a sua igreja muitas vezes de setas malignas. E neste momento queremos entregar diante do Teu trono todos os lares da nossa igreja, Pai, pedindo dos céus a Tua proteção, cuidado, para onde estivermos, que o Senhor esteja conosco, nos conduzindo, e aos nossos familiares e amigos também. Pai, que nós possamos entender o Teu ensino, que nós possamos ter essa comunhão que vem do Teu querer, que nós verdadeiramente pratiquemos o partir do pão e que em oração cheguemos mais perto de Ti. Obrigado, Deus, por mais um domingo. Obrigado, Deus, pela vida do irmão Carlos, que o Senhor trouxe de volta para o seu lar e futuramente para o nosso convívio. E neste momento entregamos a todos os enfermos que falamos no início, que o Senhor esteja visitando, guardando e curando. Seja feita a Tua vontade, Deus. Usa médicos, usa o remédio. E abençoa a igreja de Macaíba. Fica conosco, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Eu queria deixar um recado para você que nos assiste. Eu queria pedir a você que você pudesse falar com amigos, colegas, para se inscrever e para divulgar também as nossas mensagens. E que você nos ajude com isso, é importante para a nossa igreja. Compartilhe a mensagem, fale da mensagem se você gostou, fale da mensagem se você entendeu, se o Espírito Santo lhe ajudou a entender. E fale isso com outras pessoas. E também convido a vocês a estarem de segunda a sexta, ouvindo as nossas meditações matinais, e de terça e quinta assistindo e ouvindo os nossos estudos sobre oração. Eu convido você neste momento a receber as bênçãos dos céus para a sua vida. Não olhe para mim. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou um servo e um vaso quebrado a ser usado por Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos abençoar o povo de Deus através da bênção dos apóstolos. Receba da parte de Deus as bênçãos dos céus de Deus, não de mim, mas da parte de Deus. Sou um instrumento, repito, a ser usado por Ele. Receba da parte de Deus. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, Deus, por mais um domingo, mesmo nessa situação. A Tua igreja tem compreendido a palavra adaptação, adaptabilidade, e nos ajuda a continuar a compreender e a perseverar, Deus, no ensino, a perseverar, Deus, na comunhão, a perseverar, Deus, no partir do pão e a perseverar mais e mais na oração. Que o imenso amor de Deus Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus reunido na face da terra, e em especial aqui em Macaíba, na nossa igreja, agora e para sempre. E toda a igreja, no lar onde estiver, grite bem alto, amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua casa.